dia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. É sempre um prazer, né, conversar com os nossos clientes e também com os nossos prospects interessados na tecnologia Microsoft. Temos falado do Fabric desde o ano passado, né? Fabric, uma tecnologia que a Microsoft inaugurou ali por maio do ano passado, então já completa um ano de mercado. Hoje, pessoal, nesse evento, nós trouxemos a Mariana, nossa especialista, né, em dados aqui na Alpha People, para poder compartilhar com a gente um pouquinho mais dessa plataforma, né, da Microsoft, uma plataforma muito rica, né, para análise de dados, né, conta com uma porção de serviços, né, integrados. Mariana vai mostrar quais são esses serviços. Possivelmente, pessoal, alguns desses serviços vocês até já utilizam. A beleza é que isso foi, de alguma forma, organizado pela Microsoft, né, com esse novo nome, né, que é o Fabric, melhor conectado, melhor integrado. Então, ele junta tecnologias que vocês já conhecem, né, tipo Power BI, né, para a camada ali de apresentação, junta a parte do Azure, né, Synapses, né, a parte de Analytics, Data Factory, enfim, Data Lake. Então, Machine Learning, tem vários recursos ali integrados. A própria integração, né, com outras plataformas Microsoft, né, que tem dados, né, seja ali a parte do Office, seja a parte do Dynamics, né, para os RPs, para o CRM. E, além disso, toda uma camada ali de segurança e governança, né, que a Microsoft, enfim, bastante pesquisa e desenvolvimento, né, rearranjando isso para nós aqui, então, desde o ano passado. Então, um aninho aí, e a gente acelerando, então, essa comunicação aí para os nossos clientes. Alguns de vocês, certamente, né, depois do anúncio no ano passado, já começaram a estudar, a se envolver um pouco mais. Mas para quem está chegando agora, né, a Mari também vai tentar encadear um pouco ali de questões mais básicas até alguma coisa um pouquinho mais sofisticada para quem já está um pouquinho mais avançado. Tá? Então, uniformizando um pouco da nossa audiência. Né? Pessoal, nossa agendinha de hoje, muito rapidamente sobre a Alpha, não posso deixar aqui de trazer uns minutinhos aqui sobre a Alpha. Essa introdução, né, ao Data Analytics, né, aí a Mari já assume ali, já começa a trazer um pouco dessa visão para nós. Aí sim, né, para quem não conhece o Fabric, então a chance da gente reforçar, né, esses conceitos do Fabric, que a Microsoft, como eu disse, né, inaugura para nós ali no ano passado. A Mari preparou, pessoal, um storytelling, né, uma historinha ali, da ingestão do dado, né, até um insight de negócio na ponta, usando essa plataforma Fabric totalmente integrada ali, para essa parte de análise de dados, né? E aí ela vai, então, trabalhar esse case para a gente, esse storytelling, para que fique um pouquinho mais didático. Então, ela vai ficar brincando ali num alt-tab, mostrando o recurso e contando a história, desde a ingestão desse dado até um insight de negócio ali na ponta. E aí eu volto no finalzinho para dar algumas ideias para vocês de por onde começar, né, com essa tecnologia do negócio de vocês. Muito bem. Só antes, uma última coisa aqui, pessoal, antes de arrancarmos aqui com a agenda. A Alpha People é um parceiro gerenciado aí da Microsoft pelo mundo, está em 14 países, daqui a pouquinho a gente até faz um rápido institucional. E a gente tem acesso a um programa da Microsoft, pessoal, muito interessante, onde a Microsoft vem fazendo investimentos, né, em clientes interessados na tecnologia. Né? Então, isso vale aí para a parte de IA da Microsoft, a parte de low-code e no-code, que é a Power Platform, e também para a parte de RP e CRM, que é a família Dynamics, que vocês estão vendo aqui, ó, na esquerda. Tá? Então, Dynamics, Power Platform, IA. A Microsoft tem uns 30 serviços ali, e a gente pode, nós juntos, né, Alpha People, com vocês, né, interessados na tecnologia, nós podemos nos candidatar a essas ofertas de serviço aqui. Essas ofertas de serviço são investimentos Microsoft que vão de 1.200 até 35 mil dólares, né? Investimento realmente alto aqui em alguns cenários, né, para alguns desses serviços aqui. Naturalmente, pessoal, a gente tem que primeiro, né, tem um interesse, ok, então, né, o nosso cliente, nosso prospect manifesta o interesse, a gente dá um check, né, para saber se o cliente tem ali os pré-requisitos que a Microsoft traz. Tendo esses pré-requisitos, né, a gente pode passar para definir qual a tecnologia que a gente quer explorar, né, e qual o serviço que a gente quer explorar, tá certo? Desses possíveis aqui. Não, quero fazer um workshop, quero fazer uma demo sob medida, quero fazer um MVP, quero fazer um assessment de negócio, né, para ter uma visibilidade ali do que eu posso ganhar, enfim. Então, tem pelo menos uns 30 serviços. Esse outros aqui é bem amplo. Aí a Alpha, juntamente com vocês, né, ao escolhermos a tecnologia, ao escolhermos o serviço, e caso tenhamos ali os pré-requisitos, a gente submete isso à Microsoft, ela aprova,
e aprovando, pessoal, dando, né? E vocês também dando o consentimento que querem executar, a gente executa aquilo em 90 dias e a gente tem 30 dias, então, para apresentar para a Microsoft ali os resultados. Naturalmente, essa execução, pessoal, ela almeja, né? Seguramente um projeto depois, né? Licenciamento Microsoft é um projeto. É obrigatório, quer dizer, se eu de alguma forma executo isso, eu sou obrigado a contratar os serviços da Microsoft, o licenciamento? Não, absolutamente não. Mas isso aqui faz mais sentido para quem de fato está buscando alguma coisa. Estou buscando alguma coisa em IA, estou buscando alguma coisa em apps, low-code, no-code, estou buscando alguma coisa em gestão, né, RP, CRM. Então, ok, se está com esse desejo, se está no orçamento, né, se está no plano ali, né, para desenvolvimento nesse ano ou nos próximos meses, vale a pena nos candidatarmos, tá certo? Você não tem a obrigatoriedade de contratar nada no final, mas é bom que seja parte do teu plano de negócios ali para o ano, né, para o teu roadmap de tecnologia, né? Então fica aqui o recado. Então, indo à frente muito rápido, antes de passar a palavra aqui para a Mari, né, sobre a Alfa, acho que vocês já conhecem. Hoje a Alfa já beira aqui os 710, 720 consultores pelo mundo. Está espalhado aqui em 14 países, né? Entrega aí mais de 90 mil horas de consultoria todos os meses, né, pelo mundo, vários idiomas aí que a gente suporta. Aqui no Brasil são 250 profissionais focados na tecnologia Microsoft, de low-code, no-code, de analytics, né, que é o nosso tema aqui do evento hoje, né, o Fabric, a parte de RP, de CRM, enfim, aplicações de negócio, sejam elas para a parte mais analítica, sejam elas para questões mais operacionais do dia a dia ali dos nossos processos de negócio, tá bem? Então, Alpha People bem focalizada. Nossa oferta aqui, de uma forma resumida, né, o cliente ao centro, visão aqui de fora para dentro, né? Então, a nossa visão aqui em relação a tecnologia e processos, né? Então, a gente suporta empresas, né, nesse desenho, né, nesse entendimento dos processos de negócio e, lógico, das tecnologias aplicadas, mas a gente sabe que só tecnologia, né, e bons processos muitas vezes são insuficientes, né? A gente precisa que a estratégia, né, da empresa, né, os negócios de uma forma geral estejam em linha com essa tecnologia, com esses processos. E da mesma forma, né, não adianta também eu ter só a tecnologia, né, com bons processos desenhados, talvez até dentro da estratégia, né, pensada, né, para o nosso business, mas se as pessoas não estão preparadas, né? Se elas não estão devidamente organizadas e capacitadas. Então a gente gosta desse tripé, né? Mais do que entregar tecnologia Microsoft pelo mundo, a gente também preza um pouco dessa discussão de negócio, de estratégia, como é que isso se desdobra em bons processos de negócio e como é que eu tenho as pessoas ali capacitadas e organizadas para poder operar de alguma forma esses processos, tá certo? Dentro da estratégia da empresa, né? Então tem muito aqui de muitas vezes está ali no papel mesmo, né? Trabalhando ali até a visão, hein, do plano de negócios, né, da própria empresa, né? Quem nós somos, né? Quais são os nossos produtos e serviços, que mercado que a gente almeja e tudo mais. E daqui de cima, né, desse alto nível da estratégia, como é que a gente mergulha nesses processos de negócio que vão ter talvez SLAs diferentes, descontos distintos, frequência de contato distinta, canais distintos e tudo que envolve então os nossos processos de negócio, mas dentro de uma estratégia pensada, tá certo? E com as pessoas preparadas. Indo um pouquinho mais para dentro, as soluções Alpha People, esse quadro que está aqui à direita, né? A gente tem algumas soluções que são bem cross-industry, né? Então, marketing digital, a gente entrega para muita gente. A gente brinca que marketing digital está na boca de todo mundo precisa disso. Vendas, customer service, então uma porção de processos, né? Que a gente tem um domínio grande no mundo e aqui no Brasil e que a gente entrega de forma cross. E algumas grandes especialidades mesmo da Alpha People, né? Muitos anos entregando financial service no Brasil, são 20 anos de Brasil, real estate, né, uma indústria que também consome demais tecnologia Microsoft, a gente brinca, né, do stand da venda à assistência técnica durante 5 anos lá depois das entregas, né. Financial Service, uma enormidade, né, muita gente usando isso em front office, usando tecnologia Microsoft para frente, não quer mexer nos sistemas legados, tá certo, mas quer usar toda a parte de RPA da Microsoft, quer usar toda a parte de low-code, no-code, né, os recursos de analytics que a gente vai falar hoje, que é o foco do evento, tá? Então, de fora para dentro, estratégias, soluções. Aí as tecnologias, então, Microsoft Business Application e Power Platform. Então, aqui estão os RPs, né, e o CRM da Microsoft. Toda a parte de low-code e no-code para portais, tá certo? Para apps, para RPA, enfim, né? Toda a parte aqui lateral de Modern Work, que a gente adora, né? Então, como é que de dentro de um Teams eu consigo acessar um dado que está no RP, por exemplo? Ou como é que eu consigo trabalhar um dado do meu CRM dentro de uma planilha Excel? Então, pegando alguns exemplos pitorescos aqui, como é que eu guardo
de repente, no meu timeline dos meus objetos de negócio aqui em cima, sejam os meus apps, né, prontos, ou os que eu vou eventualmente desenvolver usando o Power Platform, como é que eu guardo, por exemplo, meu timeline de e-mails que está aqui no Outlook, né, no Modern Work aqui do lado. Mas a Mari até vai dar uma pincelada, né, nessas outras plataformas, né? Então, aqui, a plataforma da colaboração com Teams, a plataforma do Office, né? Como é que elas contribuem com dados para esse ladinho aqui, para o Analytics, né, e para o Azure AI. Como é que Business Application e Power Platform, né, os apps que nós viemos a construir, né, os dados que são alimentados nessas aplicações, sejam as da Microsoft prontas para uso na prateleira, sejam as que nós venhamos a desenvolver aqui com o Power Platform, como que esses dados, né, e esse modelo de dados pode ser aproveitado aqui dentro do Analytics. No dia de hoje, dentro do Fabric, tá certo? Então a gente vai falar disso, como é que essas coisas acontecem. Ainda um pouquinho mais para dentro, a Alpha entrega em Waterfall, entrega em ágil, entrega com outsourcing, muitas vezes o recurso alocado para apoiar. Putz, eu queria uns especialistas em Fabric aqui para me ajudar com a parte analítica. Eu gostaria de trabalhar um projeto sob medida aqui para minha parte de dados, tá certo? Inúmeras origens que eu preciso carregar, organizar isso num lake, enfim. Então, me contrata, ou contrata a Alpha People na forma de Waterfall. Ou, putz, eu queria fazer um negocinho rápido aqui, algumas poucas sprints e botar alguma coisa running. E também mantemos o conceito do MVP, né? Muitas vezes até dá para usar o Partner Activities da Microsoft aqui para entregar MVP. A gente tem umas ofertas que nós chamamos de Start and Go aqui, né? Que é a coisa do plug and play, né? Poucos dias, né? Ou poucas semanas para colocar alguma coisa running dentro de um escopo pré-determinado, né? Ok, pessoal. E aí para dentro, totalmente a consultoria, né? Muitas vezes tem que começar lá atrás com papel, antes de chegar a implementar alguma coisa aqui na frente com a tecnologia aplicada. Ainda mantemos, apesar do low code e no code, né? Ainda tem alguma coisa de desenvolvimento muito forte, tá certo? Para as integrações sistêmicas, para algumas funcionalidades mais específicas ali que a gente precisa ainda recorrer ao desenvolvimento. Serviços gerenciados, principalmente no pós-projeto, né? 4 time zones que a Alpha People tem, então faz um manager de service global aqui, né, para os nossos clientes. Fazemos o licenciamento, né, das tecnologias Microsoft necessárias aos projetos e mantemos um centro de capacitação há 14 anos no Brasil, onde a gente certifica profissionais para as tecnologias, inclusive para o Fabric. Não sei se a Giovana está com a gente aqui hoje, né, Gi? Mas a Gi é quem está lá à frente, né, da escola, né, que tem ajudado os nossos clientes a entender, né, os cursos, as ementas todas lá e também potencializar esse desenvolvimento, né, da competência interna, tá bom? Tecnologia Microsoft, pessoal, vocês podem contar com o apoio da consultoria, certamente, Alpha People, mas também traz uma abertura grande ali para que vocês sejam mais autossuficientes, tá? Isso não foge para esse tema que a gente vai abordar hoje, que é o Fabric, tá? Vale também. Só para finalizar aqui, enfim, algumas boas referências que nos autorizam aí o uso do logo, mas eu digo para vocês, são mais de 500 clientes só no Brasil, né? Então são milhares aí quando a gente soma as outras operações da Alpha People pelo mundo. Dito isso, pessoal, eu já passo a palavra para a Mari, que é o tema de interesse, né, de vocês aqui hoje, o Fabric. Ela vai trabalhar de uma forma didática. Até vou convidar a Vanessa, do nosso marketing, pessoal, para colocar um linkzinho do Alpha Talks. A gente começou a fazer uns Alpha Talks bem legais. Aí acho que o primeiro desse ano foi sobre IA. Sempre trazendo um cliente, alguém do vendor, né? Alpha People, pessoal, é 100% Microsoft mundialmente, tá? A gente não fala de outras tecnologias. Então não somos agnósticos. Se chamar Alpha People, vocês vão pensar em Microsoft, naturalmente. Então a gente andou fazendo uns Alpha Talks aí, convidando o vendor, no caso a Microsoft, um cliente e alguns especialistas da Alpha. E tem um, né, Mari, de dados e analytics, né? Tava eu, a Isso aí. Mari, tava o pessoal do BTG, né, um cliente nosso, falando sobre essa questão de dados, e o Lugarinho, né, da Microsoft também, falando um pouco de analytics de dados. A Van vai colar esse Alpha Talks aí. Tem outro previsto agora para low code e no code, daqui a algumas semanas sai esse, de low code e no code, e a Alpha vai seguindo. Fazendo pelo menos uns 4 talks aí por ano, com temas que chamam a atenção, que são de interesse do mercado, tá bom, pessoal? Então fica esse convite. Só posso perguntar só uma coisa? Se o Leandro Santana está com a gente aí? Não sei se o Leandro Santana está com a gente. Opa, tô por aqui sim. Tô Ô, acompanhando a introdução, Gon. garoto! Tudo bem? Tudo bem, Leandro? Leandro, pessoal, é o arquiteto de soluções, né, para dados, né, e AI da Microsoft em âmbito Américas, né, Leandro? Isso, exatamente. Tô O baseado aqui em Leandro, Américas, né? sim. Tô no Brasil, mas eu ajudo, você sabe, a nossa parceria. Atuo em Latam, algumas oportunidades nos Estados Unidos e Canadá também. O Leandro, pessoal, é um entusiasta, né, dessa tecnologia que a gente vai mostrar aqui, né, enfim, né,
trata esse tema diariamente dentro da Microsoft aqui no Brasil, em Américas, como ele está colocando, e ele deu um super suporte aí, né, nos últimos meses, né, onde a gente tem falado sobre esse tema. Pessoal, essa coisa do Analytics, ela não tem nada de nova, tá? Eu que estou mais velhinho aqui, né, com 5.5, no começo dos anos 90 a gente já estava trabalhando isso, beleza? Não é de agora, né? Então, talvez o Leandro nem tenha começado a carreira dele, eu já estava lá metido com a coisa de dados, e provavelmente alguns que estão aqui no nosso call também, né? Só que a Microsoft vem fazendo coisas incríveis, né, na minha opinião, né, Leandro? Unificando, né, esses serviços de alguma forma de dados, né, trazendo essa camada de governança e segurança muito forte. E aí eu acho que criando uma plataforma, né, meio sem limites para nós aqui, né? O que a gente vai precisar são de bons desafios de negócio, né, e gente a fim de ser criativa ali e usar essa plataforma para resultado. Antes da Exato. Mari assumir aqui o comando, Leandro, quer dar uns 5 minutos aí de um salve para a turma e falar um Claro. pouquinho do que está acontecendo aí em roadmap para Fabric, como é que a coisa está indo? Não, com certeza. É prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, pessoal. Como o Egon disse, eu tenho liderado, né, algumas iniciativas. Eu sou entusiasta de fato dessa tecnologia, que é uma evolução de tudo que a gente vem construindo aí nos últimos anos no tema de analytics. É, Aproveitar também para agradecer vocês, pessoal da Alfa aí, por estar ajudando a promover esse webinar, né? Promover a tecnologia porque é um benefício geral, né? Para vocês, para os clientes, é o que a gente tem de revolução aí no cenário de dados. É, o que acontece com o Fabric, basicamente, a gente está trazendo a possibilidade do cliente resolver diferentes desafios hoje dentro do ecossistema dele. Então, a gente está oferecendo, de fato, uma plataforma mais fácil, né, de se integrar dados e aplicar inteligência artificial sobre esses dados. Então, isso vai ajudar a esteira de análise de dados a evoluir de uma maneira mais fácil, promovendo ali uma automação de processos, o desenvolvimento também de aplicações inteligentes, e a gente tem uma integração nativa com Dynamics 365 e Power Platform. Então, como que os clientes hoje podem construir uma visão holística desses dados, né, utilizando Microsoft Fabric? E isso é um pouco do que eu acho que a Mari vai trazer aqui para vocês hoje. Eu dei uma olhada na agenda, eu acho que a agenda ela tem muito conteúdo enriquecedor, é um conteúdo muito vasto aqui para vocês entenderem todas as possibilidades que existem dentro do Fabric, e a gente está posicionando o Fabric hoje como uma plataforma que acompanha essa nova era da AI, né? Então, hoje, com os benefícios do OnLake, né? Um Lake House integrado, isso vai ajudar muitas organizações. E eu tenho certeza que vocês que estão participando aqui hoje vão sair com novas ideias, novos insights sobre como que o Fabric pode, de fato, né, transformar aí os nossos negócios. Então, agradeço mais uma vez o time da Alpha People por organizar esse evento. Eu desejo a todos vocês aí uma boa sessão e um excelente webinar a todos. Obrigado, viu, Leandro, por prestigiar aqui o evento, né? Tá com a gente. E pode ter certeza Prazer. aí que a gente agradece também, né, essa pesquisa de desenvolvimento, esse investimento da Microsoft aí para a questão dos dados e analytics, que é tão importante para todos nós aqui. Legal, Com Leandro. certeza. Contar contigo aí. Obrigado. Abraço, Então, pessoal. obrigado. Mari, quer assumir então aí os teclados? Vamos seguindo com a Mari então. E aí a Mari já pode começar a contar a historinha dela. Obrigado, Mari. Olá, obrigada, bom dia a todos. Queria aproveitar e agradecer aí mais uma vez ao Leandro Santana, que esteve aí com a gente, arquiteto de soluções aí da Microsoft, e tem nos apoiado aqui na parte de Data Analytics. A gente vai falar um pouquinho, né, hoje sobre o Fabric, e eu vou apresentar para vocês a ferramenta. A ideia é fazer um overview de tudo isso e mostrar um caso de uso também, utilizando alguns dos principais recursos. E para a gente dar um contexto aí da ferramenta, né, de como ela funciona, vamos fazer só uma pequena introdução, uma coisa rápida sobre o mundo de Data Analytics, né, que é o mundo em que a gente está vivenciando hoje na maioria das empresas. Então, a área de Analytics está em constante evolução, em constante crescimento. As empresas buscam se destacar e prosperar, né, através do uso e análise de dados. E os dados se tornam uma ferramenta indispensável para criar uma visão clara para o negócio. Então, a gente tem aqui, né, uma imagem de uma estrutura
de dados, né, de uma arquitetura de dados aí bem complexa e bem fragmentada. Cada projeto pode possuir diferentes estruturas e subsistemas. Esses subsistemas podem demandar aí produtos diferentes. Os produtos podem ser oferecidos por fornecedores variados e a integração pode ser complexa e onerosa, né? E aí, diante disso, a habilidade de análise de dados tornou-se essencial e o mundo está cada vez mais orientado para dados, né? O data-driven, né, que as empresas vêm buscando. As organizações estão cada vez mais dependentes da análise de dados para tomada de decisão com informação e estratégia. E no mundo de análise de dados hoje ainda temos esse ambiente complexo, né, e fragmentado, como a gente vê aqui. Bom, Data Analytics tem padrões previsíveis, não é uma novidade, de que, de um modo geral, a gente tem esse mesmo padrão de integração de dados, engenharia de dados, data warehousing, análise de dados em tempo real, ciência de dados, business intelligence, a composição de um data lake, os parâmetros de governança e administração, todo esse esquema, essa arquitetura já é um padrão previsível para a área de dados. E a Microsoft, né, também possui esses produtos. Então, a gente tem aí o Data Factory, Synapse Spark, Synapse Data Warehousing, o custo para análise em tempo real, o Azure NI para ciências de dados, Power BI para Business Intelligence, Blob Storage no Data Lake e a governança e administração com Purview. Embora seja já uma plataforma integrada, é um resultado natural do contexto da área de Data Analytics, né? É uma coleção grande, muito fragmentada, com muitos produtos, uma realidade muito complexa, uma curva de aprendizado que é longa e alto esforço para a integração de cada um desses componentes. E, sendo assim, né, diante desse contexto, a Microsoft lançou no ano passado o Microsoft Fabric. Então, bem-vindo ao Fabric, aí, a plataforma de dados para a era de inteligência artificial. É um produto único que tem como propósito unificar todas as soluções, aí como o Leandro também já falou um pouco, e o Egon também, para análise de dados, desde o Data Lake até o usuário de negócios no Office. Então, ele inclui integração de dados, engenharia de dados, armazenamento de dados, ciência de dados, análise em tempo real, inteligência de negócios, tudo que a gente já tinha falado ali dos produtos da Microsoft. Todas essas ferramentas em um único só lugar e todas conectadas automaticamente. O Fabric é um produto SaaS, né, Software as a Service, é o único que fornece integração automática, otimizada e arquitetura comum. Governança central, a gente vai falar um pouco mais dos detalhes. Bastante conhecido aí e experiências do Office, né? A gente considera aí também como um grande diferencial, que é a forma de usabilidade. Então, os benefícios, né, do Microsoft Fabric. É uma plataforma analítica completa, que possui um lake centralizado e aberto, empodera os usuários de negócio e é alimentado por inteligência, pode ser alimentado por inteligência artificial. É uma solução de análise moderna, tem um bom desempenho, é fácil de gerenciar, e a gente vai entrar um pouquinho em detalhe de cada uma dessas caixinhas aqui, que são a base dos benefícios mesmo do Microsoft Fabric. Então, sobre a plataforma analítica completa, ela traz uma integração de dados, unifica os dados híbridos, né, dados multi-cloud, elimina os silos organizacionais, que são as estruturas dentro da organização e que trabalham de forma independente, e muitas vezes favorece a unificação e a colaboração. Como eu disse, o Fabric também oferece um data lake de soluções SaaS, né, e de engenharia e integração de dados para modelagem, tratamento complexo e análise de dados também. É uma plataforma aberta, escalável, com segurança e governança integrados. Então, um lake centralizado e aberto, a proposta é unificar os dados num One Lake, que possa suportar toda a organização, um lake único para toda a organização provisionado automaticamente por um tenant. Os dados são armazenados e organizados em workspaces, né, muito similar ao ambiente do Power BI, que a gente já tem hoje.
são armazenados em um formato único, Delta Parquet, que é um formato padrão de dados tabulares. O One Copy, que quer dizer, né, uma única cópia de dados, não há necessidade de duplicar os dados dentro do Lake, a gente pode ter uma única cópia de dados, e isso favorece bastante performance e volumetria. Ele é completamente aberto em suas camadas, ou seja, os dados ficam diretamente acessíveis a todos os recursos, sem a necessidade de qualquer importação e exportação. Todos os mecanismos foram totalmente otimizados para funcionar como Delta Parquet no formato nativo. Então, vamos dar uma olhada aqui como é esse One Lake, né? Muitos já devem ter visto essa imagem sobre o Fabric, né? Ela já está em vários lugares de divulgação. É a que melhor representa o seu conceito do One Lake e indica os recursos disponíveis para se trabalhar de dados, né, que estão ali armazenados. É o que a Microsoft está chamando de OneDrive para dados, que de fato é um repositório único, né? Então, a gente tem o Data Factory para orquestração, que é um serviço de integração de dados na nuvem, permite criar, agendar e orquestrar fluxos de dados. É o mesmo recurso que hoje já existe no Azure, e através dele a gente pode criar pipelines, data flows. O Synapse Data Engineering para transformação, que é uma plataforma de análise que facilita o processo também de transformação, grandes volumes de dados. E nele a gente pode criar os lake houses, assim como trabalhar com pipelines, data flows e notebooks. Data Science, Synapse Data Science, que é a ferramenta que permite aos cientistas de dados construir e treinar modelos de machine learning e inteligência artificial. Synapse Data Warehousing, que é a solução de armazenamento de dados, né, e que combina esse armazém de dados empresariais e análise de Big Data. Synapse Real-Time Analytics, que oferece análise em tempo real para processar e analisar rapidamente o fluxo de dados. O Power BI para visualização, que é o mesmo Power BI que a gente já tem, e que é um conjunto de ferramentas de análise de negócios para visualização de dados, compartilhar insights de toda a organização. E agora ele está incorporado aí em toda essa estrutura do OneLake, automaticamente conectado aos dados que forem criados nas demais camadas. O Data Activator, que é uma funcionalidade nova que permite executar automatizações a partir de padrões, detecção de padrões, condições de alteração de dados. Por exemplo, a gente pode usar o Data Activator para enviar notificações quando uma condição previamente configurada for atendida sobre dados ou no relatório de Power BI. Isso já era possível, né, em alguns recursos do próprio Power BI, e até mesmo da Azure, ou através do Power Automate também, mas agora a gente tem uma ferramenta nova que está embarcada aí em toda essa solução. Então, seguindo aí, e trazendo um pouco para a nossa realidade, né, a realidade das empresas, que muitas já utilizam os recursos da Power Platform, principalmente o Dynamics 365, acho que é importante incluir aqui o ganho que a gente tem com a facilidade de conexão entre as plataformas, em um conjunto completo de tecnologia, solução conectada, que oferece a todas as suas linhas de negócio um suporte completo. Então, além disso, o Fabric também oferece um conjunto enorme de conectores, né? São mais de 200 conectores para consumo de dados de outras origens e sistemas, como SQL Server, Oracle, APIs, entre outros que a gente vai ver um pouco mais para frente também. Os dados da Power Platform são armazenados aqui, né, no Dataverse, e em conjuntos de tabelas, e pelo Dataverse, onde ficam armazenados esses dados, que são produzidos por toda a Power Platform, é a base de dados que o Fabric pode se conectar. Então, seguindo aqui, vamos lá conhecer um pouco a carinha do Fabric. Eu vou abrir aqui no Explorer, a gente pode acessar o Microsoft Fabric através tanto da URL do próprio Power BI, como também do Fabric, né, o que é o app.fabric.microsoft.com, e a gente tem a primeira tela, logo que a gente acessa o portal, essa visão geral do Microsoft Fabric e seus recursos. Então, aqui a gente tem o Power BI, né, que já era conhecido e está aqui embarcado também nessa solução, e
e que a gente vai ver que ele acaba trazendo alguns dos conceitos de workspace né, de workspace de dados aqui para dentro do conceito do Fabric, e as demais aplicações de engenharia e ciências de dados, que a gente já viu ali nos slides anteriores. A gente tem aqui uma novidade, que é o Industry Solution, que é uma funcionalidade recente que oferece solução para o varejo. Ele trabalha com otimização de estoque, previsão de vendas, tem bastante funcionalidade nova por aqui. Então, a gente tem também os outros recursos que a gente viu no slide anterior, Real-Time Intelligence, Synapse Data Engineering, Synapse Data Science, Data Warehouse, Data Factory e o Data Activator. Aqui no menu lateral, a gente também tem acesso aos mesmos recursos e a gente pode navegar também aqui pelo próprio Power BI. Aqui no Power BI a gente tem uma visão de workspace, então a gente está totalmente conectado e é por aqui que a gente vai navegar daqui a pouquinho para o caso de uso. Vou voltar aqui na apresentação um pouquinho. Que eu vou falar um pouco do nosso caso de uso. A gente preparou um caso de uso simples para dar uma ideia do potencial do Fabric e mostrar um pouco da ferramenta, né? Tem muitas funcionalidades, tem muitas possibilidades ali dentro. As soluções a serem desenvolvidas dependem muito também do ambiente de cada empresa, do objetivo que se tem, né? Eu tenho aqui hoje um ambiente de demonstração com dados fictícios que irá representar uma empresa de cafés e que tem como objetivo a análise comercial, a análise de suas vendas. Então, nós vamos focar aqui hoje num dashboard de vendas, que vai ser o nosso resultado final, o nosso insight de negócio, e no entanto, assim, tudo que for apresentado aqui é aplicável a qualquer indústria, a qualquer segmento ou ramo de atuação, também a qualquer área da empresa, seja financeira, produção, RH, supply chain, e adaptável à estrutura de dados existente na empresa, né? Bom, aqui nesse slide, a gente vê a linha a linha que o dado pode percorrer, né? E que a gente vai acabar usando aqui no nosso caso de uso. Então, a gente vai usar os dados principais vindos do Dataverse, que ele vai ser alimentado, né, no nosso caso aqui, pelo Dynamics 365, onde são registradas as oportunidades de vendas da empresa. Então, no nosso caso, a gente está falando de oportunidades de vendas e como regra de negócio, as vendas registradas são a partir do momento em que aquela oportunidade ganha um status de ganha ou won. Então, aqui, como regra de negócio da nossa empresa, a gente vai olhar para a tabela de oportunidades dentro do Dataverse, que vai nos dizer, né, nos dar a informação sobre as vendas realizadas. E aí, o Fabric se conecta ao Dataverse e, a partir daí, a gente consegue fazer todo o tratamento do dado, a integração, né, ingestão dos dados no Dataverse, a transformação e enriquecimento, quando necessário, análise com Data Science, e análise em tempo real, e a visualização com Business Intelligence. E aqui a gente também consegue, depois de ter feito todo esse trabalho, essa transformação do dado, a gente consegue, inclusive, voltar com os dashboards para o próprio Dynamics, para exibir novamente na plataforma. Então, aqui, aplicando o nosso caso de uso, a gente vai ter a ingestão de dados no Dataverse, em um Lakehouse, através de um shortcut. Eu vou detalhar um pouco mais isso na frente. Depois a gente vai criar um Lakehouse para uma carga de dados auxiliares, que vai nos apoiar. Fazer a ingestão de dados de uma tabela em Excel através de um Dataflow, que vão ser os dados auxiliares que a gente vai utilizar. E criar uma view para consumo a partir do SQL Endpoint. Então, são os componentes aqui que a gente vai utilizar. E, por fim, a gente vai explorar as formas de visualização aqui a partir do Power BI. Bom, eu vou voltar lá para a nossa tela do próprio Fabric, para a gente poder fazer
o nosso cenário, o nosso caso de uso. Então, eu vou começar aqui criando uma workspace nova. Uma workspace chamada comercial, que ela vai né, pensando ser um caso de uso, então ela vai ser alimentada aqui com todos os dados do comercial. Aqui, quando eu crio uma workspace, ele já tem algumas informações, poderia adicionar uma imagem, temos aqui algumas opções avançadas, que eu justamente faço a seleção aqui de qual tipo de licenciamento que eu desejo, para que você possa utilizar o Fabric. Existe a versão Trial, que está disponível aí para todos, são 60 dias disponíveis na versão Trial, mas quando a gente faz a contratação, a gente utiliza o Fabric Capacity. Então, vou selecionar o Fabric Capacity, que é o que eu tenho aqui, né, já definido dentro do meu ambiente. E aqui a gente faz a seleção, né, caso tenha mais de um tipo de capacidade, de qual é a que você vai utilizar. Apply. Vamos lá. Criada aqui a workspace comercial. Por enquanto não há nada, né? Mas a gente vai, inclusive, fazer algumas ingestões de dados aqui. A gente tem aqui em cima uma opção de adicionar aqui já alguns recursos por aqui, fazer upload de algum arquivo PBX, que é um arquivo do Power BI, né, algum relatório já do Power BI. Aqui em cima também a gente tem algumas configurações da Workspace, podemos já aqui fazer o gerenciamento de acessos, já é um módulo de segurança por aqui também, e criar algum app. Eu vou clicar aqui e vou seguir pelo Data Engineering. Acho que pode ser interessante entrar um pouquinho em cada um aqui, só para a gente dar uma olhada, da carinha deles, né? O Data Factory, quando a gente seleciona o Data Factory, dependendo da necessidade, né, a gente pode utilizar aqui os recursos de Data Flow, Data Pipeline, Workflow e API. Então, a gente tem algumas opções utilizando diretamente o Data Factory. O nosso caso vai ser um caso simples, não vou fazer nenhuma transformação, nenhuma orquestração utilizando aqui o Data Factory diretamente, mas para quem, né, tiver aí uma necessidade mais avançada é uma opção. O Data Activator também, ele já mostra aqui algumas possibilidades, é uma ferramenta nova para a gente explorar. Industry Solution também tem algumas opções. Real-Time Intelligence, que aqui também a gente consegue utilizar aí a linguagem KQL, que é a linguagem muito usada para criar aí códigos referentes a real-time. Data Engineering, a gente vai entrar nele daqui a pouquinho. Data Science, também com alguns recursos de machine learning, de experimentação, criação de notebooks, são os principais. Data Warehouse, né, para a gente poder fazer aí a criação de um warehouse, que fará o armazenamento dos dados. Então, vamos para o Data Engineering. Aqui a gente tem a opção de criar um lakehouse, um notebook, um ambiente, um data pipeline. Ele já traz aqui alguns dos principais recursos, né, das possibilidades. No nosso caso de uso, eu vou criar um lakehouse e vou dar o nome nele, lakehouse comercial. E vejam que é muito rápido, né? Devido a toda essa integração e toda a automatização, a criação de um lakehouse que muitas vezes, através da Azure ou por outros recursos também, a gente precisa provisionar um ambiente, passar por diversos parâmetros. Aqui pelo Fabric é bastante simples, né? Ele já tem uma funcionalidade muito integrada. E aí, nessa primeira tela, ele já mostra aqui alguns recursos disponíveis também, né? Eu poderia fazer um upload de um arquivo, eu posso abrir um data flow, criar um data pipeline, um notebook, um shortcut, e usar também algum exemplo aqui. É importante a gente falar do shortcut,
que é um dos recursos que a gente vai utilizar, porque é um diferencial aqui do Fabric. O shortcut ele foi criado, né, dentro dessa estrutura para que a gente possa fazer de fato um atalho para os dados, né? Então eu não preciso de fato fazer a ingestão dos dados aqui, de todos os meus dados em vários locais, em vários lakes, em vários repositórios dentro do mesmo data lake, do mesmo data warehouse. Então, por exemplo, os dados do Dataverse, que já estão armazenados lá no Dataverse, eu não preciso copiá-los, trazê-los aqui para dentro do meu Lakehouse. Eu posso simplesmente criar um shortcut que vai fazer a leitura desses dados que estão lá sem movimentá-los. Isso é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai usar dois modelinhos aqui, né, como eu já tinha mostrado para vocês. A gente vai fazer um modelo usando o shortcut e um usando o Dataflow. Então, aqui, quando eu seleciono o shortcut, ele já habilita algumas conexões, né? Ele tem origens internas do próprio OneLake, então eu poderia me conectar através de shortcut a um repositório de dados dentro do meu Fabric mesmo, que eu já tenho em algum outro workspace do meu OneLake, por exemplo, né? Ou fontes externas, como da Amazon, com o conector AWS ou com o conector genérico. Também poderia me conectar direto lá na Azure, no Data Lake Storage Gen 2, o Dataverse, que a gente vai utilizar, e também no Google Cloud. Então, vamos para o Dataverse. Ele vai fazer aqui a conexão. É bem rápido. E aí ele me pede aí o ambiente. Vou pegar aqui na minha cola. Informo aqui o ambiente. Como eu já tinha me conectado anteriormente, ele já reconheceu as minhas credenciais, eu não preciso alterar. E Next. E aqui a gente já tem, né? Ele já está carregando todas as tabelas que existem lá dentro do Dataverse, que estão disponíveis para utilização. Então, todas as tabelas que estão lá, eu consigo visualizá-las aqui. Nesse caso de uso, que a gente está falando de oportunidades de vendas, né, de comercial, eu vou selecionar assim, apenas duas tabelas que vão dar suporte aqui, mas existe também uma outra forma de conexão via o Power Apps, em que eu posso carregar todo o ambiente para cá. Então, eu já teria todas as tabelas disponíveis. Eu vou selecionar aqui a de oportunidade e de produto da oportunidade para trazer um pouco dos detalhes de produtos vendidos. Então, ele informa aqui que está criando um shortcut com essas tabelas, ok. E aqui estão as tabelas já conectadas. Muito rapidamente, ele vai carregar aqui um preview, né, não se leva muito tempo, até mesmo porque a minha amostra de dados, né, a minha base de dados aqui é uma amostra mesmo, são poucos dados, não é um ambiente com grande volumetria. Ele vai carregar um preview. Bom, aqui está a minha tabela de oportunidade que está lá no Dataverse com todos os campos. Então, tenho aqui a tabela completa. É uma tabela pequena, como eu disse, são poucos registros, então ele carregou 91 registros. E a tabela de produto da oportunidade, que também está vindo lá do Dataverse. Pronto, aqui está. Todos os campos também, eu posso visualizá-los por aqui. E eu vou carregar também dois arquivos, né, aqui para dentro do meu Lakehouse, dois arquivos que vão me apoiar. Um é um arquivo de cidades, porque de acordo com o dashboard que me foi solicitado, né, nesse caso de uso,
eu tenho a minha relação de oportunidades e vendas realizadas, e a área gerencial, né, a área executiva que solicitou, deseja visualizar, por exemplo, as cidades e regiões de uma forma diferente do que eu tenho no sistema, ou porque eu não tenho também uma boa qualidade da minha informação nessa base de clientes, por exemplo, que eu poderia trazer para cá. Mas para me apoiar, eu tenho uma tabela em CSV, um arquivo em CSV, que vai trazer esse parâmetro de clientes e qual é a cidade, região e estado daquele cliente para uma análise de região, tá? Que a gente vai ver um pouco mais para frente também como vai ser essa análise dentro do Power BI. Então, aqui a gente tem, dentro da tabela de oportunidade, o cliente, e eu vou trazer para cá um arquivo. Vou abrir ele aqui para vocês verem, um arquivo que está em CSV, só para vocês terem uma ideia da carinha dele. É um arquivo simples, como eu disse, todos os dados são fictícios, então aqui eu tenho um código de cliente, o nome, a cidade, o estado e região, um arquivo bem simples, somente para normalização de dados, para simulação de uma normalização de dados, e eu vou utilizar o Dataflow Gen 2. Aqui pelo cabeçalho, né, eu consigo adicionar os recursos também. E aí ele vai habilitar aqui para a gente fazer a carga dessa tabela, desse arquivo, né? A gente vai carregar um arquivo em CSV, que ele já abriu aqui nessa tela inicial, dando os principais conectores, né, sugerindo os principais conectores que existem. E vejam que aqui a carinha é bem similar ao do Power BI, que ele está usando o Power Query, né? Para o Dataflow Gen 2, a gente já utiliza o Power Query para transformação, ingestão e transformação do dado. Então, aqui pelo Power Query, a gente pode também se conectar a diversos tipos de conectores. Temos esses e temos muitos outros por aqui, que foi o que eu disse também já lá no início, né? São mais de 200 conectores que podem ser utilizados aí para conectar a dados em diversos lugares, né? Tem desde RPs, né, SAP, temos arquivos em PDF, dados em Parquet, próprio SharePoint, são os vários conectores que também já são conhecidos aí para quem utiliza Power BI com frequência. Então, eu vou fazer aqui uma importação de um dado em CSV, e aí ele me dá a opção de fazer um link por um caminho, né, ou carregar por aqui, mas eu vou utilizar aqui o recurso de upload, que eu posso simplesmente trazer o arquivo. Bom, então vou selecionar por aqui mesmo. Base de clientes. E ele está carregando. É uma base simples também, né, com poucos registros, apenas para a gente fazer a demonstração. E aí ele já traz também um preview aqui, a forma de conexão, qual foi o delimitador utilizado, e aí aqui o tipo, ele detectou esses tipos de dados aqui baseados nas primeiras 200 linhas, né? Então, aqui embaixo eu tenho a opção de visualizar os dados no formato, né, com o delimitador. Então, é mais só para você ter uma visualização do dado em um formato diferente. E vamos criar. Ele vai carregar aqui também um preview e, né, como a gente tinha visto, aqui a gente tem a tela do Power Query. E aí, para quem também já conhece o Power Query, na lateral aqui a gente tem as queries, aqui no meio a gente tem um preview da tabela, e aqui na lateral direita a gente tem os steps de transformações que foram aplicadas, né, o nome aqui, e as transformações que forem sendo aplicadas, elas vão sendo criadas aqui. Nesse caso, vejam que na minha tabela, o cabeçalho ficou na primeira linha, então eu já posso aqui fazer uma transformação e jogar a primeira linha para o cabeçalho de fato. Então, ele assumiu aqui uma nova atividade, né, um novo step.
eu vou aproveitar para renomear esse meu Dataflow. Vou chamar base de clientes cidades e eu vou publicar. Aí a gente volta aqui para aquela tela inicial e vejam que, enquanto ele carrega aqui o Dataflow, ele criou o Lakehouse, né? Como a gente já tinha feito, a gente criou o Lakehouse, então ele já instanciou ele aqui. E dentro dele, ele instancia mesmo dois componentes, né? O Semantic Model, que vai ser a estrutura desse Lakehouse, e o SQL Endpoint, que é o que a gente vai utilizar para fazer conexão dos dados para consumo, né? Para consumir os dados. Bom, vamos voltar aqui no Lakehouse e vamos dar uma olhada. A gente já tinha as tabelas do Dataverse e ele agora vai adicionar uma a mais. É uma conexão rápida, né? Os dados também estando integrados ali facilitam bastante. Bom, já está aqui a base de clientes. Então, dando continuidade, eu vou adicionar aqui, através de Dataflow também, outros dados que vão me ajudar na minha análise, na minha análise do dashboard. Essa outra base de dados, ela é uma descrição, vou abrir aqui o Excel para vocês verem, só para dar um contexto. Dentro da tabela de oportunidades, como que a gente faz para identificar que aquela oportunidade, ela se transformou numa venda? Por um código, que é o State Code, a gente consegue identificar que ela é uma oportunidade ganha, então ela virou uma venda realizada, né? E lá na tabela de oportunidades eu tenho apenas o código, eu não tenho o label. Então eu criei uma tabela simples aqui, só para a gente poder codificar e facilitar o entendimento na hora de desenvolver, né? Então, vamos importar aqui. Agora sim. Eu vou jogar para cá o arquivo em Excel. Ele rapidamente faz o upload. Também reconheceu aqui a conexão das minhas credenciais. E aqui já temos a tabela, a nossa pequena tabela que simplesmente irá nos apoiar para identificar o status daquela oportunidade. Então ele está carregando e veja que para o Excel ele até já aplicou aqui alguns steps automaticamente. Então, o primeiro step é quando ele se conecta lá na origem, e todos esses dados que eu insiro aqui no meu Data Lake, né, que eu faço essa ingestão através de upload, ele salva em um endereço, né, ele já salva em uma pasta também ali vinculado ao SharePoint e que próprio do Fabric. Então, aqui eu tenho a origem de dados, o próximo passo é a navegação, então ele faz a abertura daquela informação. Aí ele já aplicou aqui o Promoted Headers, que é justamente subir o cabeçalho, e ele também já identificou os tipos das colunas, como numeral e texto, né? Eu vou renomear aqui, e vou renomear também o meu Dataflow. E aqui embaixo ele mostra também o destino, né, para onde eu estou publicando, e vou publicar. Bom, ele já está atualizando. Enquanto ele atualiza, vejo que ele não alterou aqui o nome do Dataflow. Aqui, para o nosso caso, até não teria problema, não impacta, mas a gente, para padronizar, pode fazer essa alteração aqui. Acho que ele acabou não salvando aqui. Agora sim, vou publicar novamente.
E aqui ele vai dando as notificações de quando as publicações vão acontecendo, né? Vamos voltar aqui no Lakehouse e dar uma olhada. Então, a gente tem as tabelas de oportunidade, a base de clientes, dando um refresh na tela, ele vai carregar também a tabela de descrição. Ainda não carregou, ela leva um pouquinho mais de segundos, mas já já ela carrega. E enquanto isso, eu posso também mostrar para vocês, que eu não mostrei antes, o campo de state code que eu disse para o qual a gente está, né, importando aí fazendo a ingestão dessa tabela de descrição, que é exatamente esse campo de state code que ele traz em códigos e a gente vai simplesmente mostrar a descrição para facilitar. Pronto, aqui estão as 4 tabelas que eu preciso para o meu caso de uso. A de state code também, maravilha. Estão todas aqui. E aí, a gente está vendo aqui pelo Lakehouse, e agora eu preciso criar aí um tratamento, né, para ter a visualização das vendas realizadas. Então, eu posso, por aqui mesmo, já migrar ali para o SQL Endpoint. Então, por aqui mesmo eu migro. Também poderia, lá pela tela inicial do Lakehouse, migrar para esse ambiente de cá. E por aqui eu tenho acesso às mesmas tabelas, com alguns outros recursos para a gente poder fazer a conexão aí com os dados e para visualização. Aqui em cima a gente tem algumas funcionalidades, né? A gente pode gerar uma nova consulta em SQL, que é um grande diferencial também, né? A facilidade de usar o SQL para consultas aqui dentro, né? Que é uma linguagem aí, né, amplamente utilizada. A gente também pode criar um novo visual, criar um report, a gente vai olhar um pouquinho daqui a pouco. E aqui nesse caso, a gente vai criar uma view para ter as vendas realizadas. Para que eu possa ter uma view, eu vou primeiro fazer uma query, e aí a gente consegue ter uma ideia dos dados. Eu tenho um código aqui pronto também, que eu já vou copiar e colar para a gente não gastar tempo escrevendo o código. O que eu tenho aqui? Eu estou trazendo, né, da minha tabela de oportunidades, eu estou trazendo os campos de oportunidade ID, o nome daquela oportunidade, renomeei alguns campos, trago também os dados de cliente aqui, que é o ID do cliente, o nome do cliente, o vendedor, o actual close date, que vai ser a minha data da venda, o nome do produto, o valor daquela venda, né, daquele produto vendido. E aí também eu trago aqui as outras 2 tabelas, que é a de state code e a de clientes, para que eu possa ter tanto a descrição do label, que é a descrição de oportunidade ganha, cidade, estado e região. Então vamos ver. Aqui a gente já tem, né, um preview. Como eu disse, a nossa base de dados ela é pequena, então de vendas temos 15 vendas realizadas, 15 registros, e com exatamente os campos que a gente selecionou ali como uma view. Eu vou renomear essa view, essa query, para query vendas realizadas, apenas para organização. Aqui a gente pode utilizar nomenclaturas padronizadas, pode, nesse caso também não precisaria de alterar o nome. E aí aqui a gente pode ver algumas opções também, né? A gente pode explorar esses dados abrindo eles em um Excel. Então, mas antes a gente precisa selecionar aqui a consulta. E ele vai abrir a caixinha aqui para abrir esses dados em Excel. Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês, que eu acho que pode ser interessante, até para
para conhecimento. Então, a gente visualiza todos esses dados que estão aqui dentro do Excel. E aí, ele já está carregando. Isso é uma facilidade mesmo, principalmente para a área de negócio, que utiliza bastante Excel, ou para fazer algum tipo de validação. A gente consegue, né, utilizar os dados que estão lá no Lakehouse, aqui dentro do Excel, e conectados também automaticamente. Então, ele está se conectando. Está conectando ao Data Lake por aqui. E aqui está. Aqui a gente já tem aquela view, né, aquela query que a gente criou, com todos os dados que estão ali disponíveis. E o interessante aqui do Excel é que ele também está automaticamente conectado. Então, não sei se vocês conhecem, mas no próprio Excel a gente consegue utilizar o Power Query conectado no Excel. Então, aqui dentro de um arquivo em Excel, eu consigo também trabalhar com os mesmos dados que estão disponíveis lá no Lakehouse e incluir aqui steps de transformação, adicionar colunas. Então, é uma funcionalidade do Excel nativo, aí não é novidade, mas é uma facilidade muito grande de se ter o dado em Excel aí conectado para alguns casos. Bom, então vou gerar uma view, vou salvar esse como uma view, que é a que a gente vai utilizar ela mais para frente. Vou chamar de view de vendas realizadas. Ok. Bom, ele já apareceu aqui, a notificação, e ela já vai estar disponível aqui dentro. Prontinho, aqui está. Antes mesmo da gente se conectar, eu vou voltar no nosso Data Lake para mostrar para vocês que eu acho que pode ser interessante, como foi feito tudo o que aconteceu aqui, né? Então, ele criou um Lakehouse comercial, que dentro dele ele tem duas instâncias, que é o Semantic Model e o Endpoint, e os Data Flows com as minhas bases auxiliares aqui apartados. Quando a gente visualiza aqui pela visão de linhagem, a gente consegue visualizar toda essa conexão que é feita. Então, né, desde a origem no Dataverse e o dado que vai para o Lakehouse e até no Semantic Model, também os dados que vêm ali, ele põe aqui como da web justamente porque o arquivo foi feito um upload na web, né, e isso alimenta o Dataflow Gen 2, então é uma forma da gente visualizar a hierarquia dos dados. Então, voltando aqui para o nosso visual, uma outra coisa que pode ser interessante também apresentar aqui para vocês, a gente não vai utilizar nesse caso de uso, mas por aqui, dentro do próprio Lakehouse, a gente consegue criar pipelines. Então, para engenheiros de dados aí que já utilizam bastante o código e já tem mais facilidade de conhecimento aí, né? Já utilizam isso no dia a dia. É um caminho também, é uma forma de se criar, fazer transformação de dados a partir de pipelines, assim como é feito na Azure. Eu vou criar um aqui apenas para a gente visualizar, a gente não vai utilizar eles, mas só para vocês verem a carinha, que ele justamente é muito similar a Azure. E vejam que é tudo muito rápido, tudo muito conectado, então a gente consegue ter o dado e transformar e disponibilizar para consumo de uma forma muito simples e rápida. É amigável também, porque não tem tantos parâmetros, tantas codificações a serem feitas. Aqui, então, poderia me conectar aqui em alguma origem.
Mas o que eu queria mesmo mostrar aqui para vocês, eu vou selecionar o lake comercial só para a gente... E enquanto ele vai se conectando, já dá para ver aqui atrás, ele tem todas as... A gente também vai ver um pouco mais na frente, no outro slide, mas dá para ver que ele já tem todas aquelas ações do próprio pipeline, né? Do próprio pipeline para utilização. Então, aqui ele já pede aí algumas informações. Bom, vou cancelar por aqui. O que eu quero mostrar mesmo é essa visão, que a gente tem o mesmo ambiente lá da Azure com todas as funcionalidades para se criar um pipeline. Então, desde os recursos de copy data, todas as atividades que a gente pode utilizar para criar regras dentro do nosso pipeline. Vou voltar para o nosso Lakehouse aqui. Esse é o pipeline que a gente simulou. Vou deletá-lo, ele não foi só mesmo para demonstração. E aqui, então, voltando no endpoint, e na nossa view de vendas realizadas, que é o nosso objetivo, por aqui eu já consigo criar um relatório, um report, né, que vai utilizar também a frente ali do Power BI. Ele me mostra aqui as tabelas que eu tenho disponíveis para isso, que são todas as tabelas mais a view. E aqui ele já conectou com todas aquelas tabelas e a view. Também tem uma possibilidade de você selecionar qual é a que você quer, e aqui a gente tem já o próprio Power BI. Então, por aqui eu consigo, por exemplo, criar já uma tabela ou um gráfico, pode ser um gráfico por cliente e valor de vendas. Então, eu tenho aqui os meus clientes, o valor de vendas, e aqui tem muitas possibilidades de modelagem, né? Maravilha. Eu vou salvar esse dashboard aqui, que foi só mesmo para a gente demonstrar todos os recursos. Voltando aqui só um minutinho, só para mostrar. Aqui, eu não sei se todos, né, já conhecem o Power BI, mas essa é a cara do Power BI na nuvem, do Power BI Service. Então, aqui dentro do Power BI Service, a gente consegue sim criar relatórios novos, a gente consegue editar relatórios criados, mas aqui nesse ambiente, a gente tem algumas limitações de recursos mesmo, que o Power BI Desktop, que é o aplicativo que a gente baixa na máquina, possui muito mais. Então, ele é uma ferramenta, sim, ele facilita aqui a criação de relatórios bem mais amigáveis e com muitos dos recursos do Power BI Desktop, inclusive de visuais, de gráficos, mapas, cards, formatações também, todas as formatações a gente consegue fazer por aqui. Mas para os analistas de dados, talvez a utilização do Power BI Desktop seja mais fácil de trabalhar e com mais possibilidades. Bom, eu vou salvar então esse relatório. Dashboard, vendas realizadas. Eu vou colocar alto só para a gente diferenciar, que é o automático. Foi a partir ali do Lakehouse. E aí a outra forma da gente se conectar a esses dados, consumir os dados das vendas realizadas, poderia ser a partir do próprio Power BI Desktop. Então eu tenho aqui já aberto um arquivo em branco no Power BI Desktop. Essa é a carinha do Power BI Desktop, imagino que muitos também já conheçam, mas para quem não conhece, é um aplicativo bastante completo, que traz aqui diversas possibilidades de modelagem, de conexão também, né, de arquivos de origem. Então, aqui a gente tem todos aqueles mais de 200 conectores disponíveis para utilização, posso me conectar onde eu quiser.
Aqui também em cima a gente tem algumas opções de visuais, né? Tabelas, matrizes, filtros, gráficos, que a gente pode inserir. A gente tem outras aqui em Insert, a gente tem mais opções também. Uma parte de modelagem, uma parte de visualização, apenas para auxiliar na visualização dos dados, otimização, e aqui são ferramentas que ajudam na construção de um arquivo em Power BI, inclusive mais complexo, em que a gente tenha muitos dados e muitas tabelas. Então, é uma parte que fornece aí alguns recursos para isso, e outras opções de ajuda e ferramentas externas. Aqui na lateral também a gente tem, né, o menu com as opções de visuais, e eu vou fazer a conexão, então, nos nossos dados lá no Data Lake. Poderia usar um dos conectores que estão disponíveis aqui, mas ele já tem aqui, já traz um atalho de conexões para o OneLake. Eu vou me conectar em um Lakehouse. Então, seleciono aqui o Lakehouse. Ele já está carregando. Ele me dá as opções de qual Lakehouse eu desejo me conectar. Eu vou me conectar no Lakehouse comercial, que foi o que a gente criou, e vou me conectar através do SQL Endpoint. Vou pedir para confirmar aqui as minhas credenciais. Fazendo a conexão diretamente. É uma conexão rápida, até porque também a gente está, né, a mesma plataforma, as tabelas também são tabelas simples. E aí ele me dá aqui a opção de selecionar quais as tabelas e visualizações que eu quero utilizar. Então, vejam, as nossas tabelas estão aqui embaixo. Aqui em cima ele traz também algumas queries e visualizações e views também do próprio sistema que podem ser utilizadas. Aqui, para o nosso caso de uso, a gente vai usar essa view de vendas realizadas. Ele vai carregar um preview e vamos transformar esse dado. Nesse momento, ele me pergunta, né, qual o tipo de conexão que eu desejo fazer. É importante também falar do tipo de conexão. Lá, quando a gente viu no Power BI Service, a conexão é direta, né, é o Direct Query. Então, tudo o que acontece no Lakehouse vai ser atualizado automaticamente naquele dashboard que foi criado lá no Power BI Service. Aqui eu tenho duas opções. Uma que é o Direct Query, que é exatamente esse tipo de conexão, em que eu tenho uma conexão direta. Ele vai limitar alguns dos recursos de modelagem, algumas funções DAX, mas ele tem essa conexão direta, então depende muito do que eu desejo de visualização, né? O que eu desejo ver, como eu desejo ter aquela informação atualizada. E temos o import data, que é a importação do dado. Então, o dado que está lá no Data Lake, né, permanece lá, e eu vou fazer a importação aqui para dentro do meu Power BI Desktop. Ele não vai ter uma conexão direta, então se o dado for atualizado lá, aqui ele não será atualizado automaticamente, eu terei sempre que dar um refresh para isso. O Power BI ele possui lá uma ferramenta de automatização dos refreshes, então eu posso estabelecer atualizações automáticas em vários horários do dia. Indico lá os horários do dia, depende muito da situação e do que se deseja, né? Como eu estou trabalhando aqui um caso de uso de vendas realizadas, para mim tudo bem, nesse caso, estar olhando, né, olhar para o dia anterior. Então, eu quero sempre carregar as vendas até o meu dia anterior, eu não quero acompanhar essa venda o tempo todo. Então, para mim, essa solução atende. Então eu vou fazer um import data, vou carregar os dados para cá e depois posso configurar a atualização por lá.
Então, vamos seguir por aqui. O Import Data também, o Power BI possibilita, né, mais funcionalidades de modelagem. Bom, aqui está um preview da nossa tabela de vendas realizadas. E aqui os steps que foram feitos, né? A conexão lá na minha origem e a navegação pela view de vendas realizadas. Aqui no campo de fórmula, a gente consegue ver o código que foi utilizado. Então, por aqui está tudo certo. Ele também já trouxe os dados formatados aqui, né, com o tipo de dado já configurado, né, valor e texto. E aqui eu vou fechar e aplicar. E rapidamente a gente já tem aqui também a nossa tabela disponível. A tabela está aqui. Aqui pela lateral esquerda a gente tem o módulo de visualização de report, que é esse que a gente está. Até o momento a gente ainda não construiu nada, mas já a gente coloca algumas informações aqui. Temos também o módulo de visualização da própria tabela, né, para a gente ver os campos, os dados. Aqui também temos o modo de visualização do modelo para relacionamentos. Então, eu poderia ter outras tabelas que fizessem sentido aqui e relacionar a partir de alguma chave. Bom, então aqui a gente poderia ter, por exemplo, né, um dashboard bem rápido por clientes e vendas, por exemplo. A ideia aqui não é criar, desenvolver no Power BI, mas apenas para a gente poder complementar e finalizar o nosso objetivo, né? Então, a gente tem uma tabela de clientes por valor de vendas. A gente poderia ter também um gráfico. Os produtos também por valor de venda. Então, aqui a gente pode alterar, né? Seria valor de venda, um título, né, por produto. E aqui a gente pode também fazer toda customização, né, para que ele fique com um visual mais interessante. Então, eu tenho aqui um gráfico de valor de vendas, por exemplo, tabela. E aí eu posso incluir também um mapa, mas para que a gente possa ter um mapa, eu vou incluir uma coluna calculada. E aí a gente consegue fazer uma visualização por região, né? Ter um visual por região. Aqui eu vou usar uma função DAX para para concatenar simplesmente os dados de cidade. E de estado, acho que ele não reconheceu aqui, de cidade e de estado. Só mesmo para a gente mostrar que mesmo aqui a gente consegue ainda incluir uma transformação, né? Tudo isso depende do objetivo, do modelo que a gente tenha para criar. Então, criei uma coluna calculada aqui, que eu vou utilizar para alimentar o meu mapa. Põe a cidade aqui e o valor aqui no tamanho da bolha. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um mapa de valor de vendas por região. Ordem para
deixar aqui valor de vendas por cliente. E aí, para a gente completar o nosso dashboard, bem simples, a gente tem uma infinidade de possibilidades aqui dentro do Power BI, poderiam ser exploradas. Tenho aqui, então, uma ideia de um dashboard de venda simples, que a gente criou aí rapidamente. Então, só para complementar o nosso caso de uso, aqui a gente teria uma ideia de um dashboard construído rapidamente. Eu tentei um modelo aqui, por exemplo, de um dashboard bem mais elaborado, claro, né? A gente levaria muito mais tempo para elaborar ele por aqui, mas seria um dos nossos objetivos a ser percorridos. Um dashboard de vendas com vários tipos de análises, né? Que seja comparativos anuais, tabelas, gráficos de anomalia, com pontos de extremidade. Então, dentro do próprio Power BI, a gente consegue aí desenvolver e modelar bastante coisa. Bom, então, resumindo o que a gente fez aqui, né? Vou voltar na tela do Lakehouse. A gente, da nossa workspace comercial, a gente criou um Lakehouse e com todas essas informações. E também podemos publicar, né? Vamos para complementar, para a gente completar todo o nosso caso de uso. Eu vou chamar de vendas realizadas, vou salvar esse arquivo. Chamar de vendas realizadas e vou publicar lá na minha workspace comercial. Faz a publicação. Pronto. Bem rápido. A gente já vai ter aqui o nosso dashboard de vendas criado pelo vendas realizadas, criado lá pelo Power BI Desktop. E aí, nesse caso, vejam que ele cria duas instâncias aqui também, né? Dois componentes, o Semantic Model e o Report, porque agora eu tenho uma estrutura, um Semantic Model ou um dataset específico do Power BI e um report que é relacionado a esse, vinculado a esse Semantic Model. Diferente desse outro dashboard que foi criado aqui, automático, né? Que ele está conectado direto no Semantic Model do Lakehouse, aqui a gente tem uma situação separada, né, mas que também está conectada de alguma forma. As duas possibilidades podem ser utilizadas, né, não tem uma que seja melhor ou pior, tudo vai depender mesmo da necessidade do negócio, do objetivo, né, que a gente deseja alcançar aí, nesse nosso caso de uso. A ideia era ter aqui um cenário de um Power BI apartado, né, separado. Então, aqui está. E eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês que como ele ficou com aquele modo de conexão Import Data, a gente consegue criar, né, atualizações automáticas por aqui. Ele deu um erro aqui, que é justamente de conexão, mas não vou olhar para isso aqui agora, só mesmo queria apresentar para vocês essa tela que aqui a gente consegue incluir horários de atualização, tá? Então, voltando aqui, a gente agora completou o nosso caso de uso, né? Desde a ingestão de dado lá, aqui pelo Data Lake, pelo Lakehouse, até o insight de negócio, né? Que é a visualização do dashboard. Parâmetros de segurança podem ser adicionados também, tanto aqui
né, no caso do dashboard, especificamente, a gente tem aqui as Row-Level Securities, que a gente consegue utilizar para segurança da informação, aí, né, estabelecer regras de segurança do próprio, seja ele do Semantic Model do Power BI, como também do Semantic Model do Lakehouse. Aqui também existe essa opção. Tá no Security, vamos lá. Semantic Model, Security, também temos Row-Level Security por aqui. E também dentro do próprio Lakehouse existe no endpoint, a gente também consegue configurar algumas roles de segurança por aqui também, tá? Então, essa também é uma informação interessante, né? E aqui também, dentro do ambiente do Fabric, é possível criar um deployment pipeline, que vai ser um pipeline para deployment. Então, vamos supor que eu tenha aí um cenário de muitos relatórios, né, muitos dados e muitos relatórios, e eu tenho que fazer atualizações desses relatórios e subidas em produção. Então, eu consigo aqui criar justamente esse ambiente. Vou criar um de teste aqui para a gente dar uma olhada. Ele me pergunta quais os estágios que eu quero, né? E posso configurar isso daqui. Então, eu preciso de 3 estágios: desenvolvimento, de teste e produção. Ele vai criar esse pipeline. Eu não vou dar sequência aqui não, mas é só para mostrar para vocês também esse recurso, né? Aquele tá me mostrando ali do estágio. E aí aqui ele tem os 3 estágios em que a gente pode criar as regras, né, para deployment. Bom, diante do nosso uso de caso, essa era a apresentação. Eu vou voltar um pouquinho lá no PPT, porque a gente tem também algumas informações legais por lá, principalmente com o uso do Copilot, que eu acho que é uma ferramenta que a gente, né, vai fazer muita diferença aqui dentro de todo esse ambiente do Fabric. Então, a gente também pode utilizar aí o Copilot como um facilitador, um grande facilitador. Então, seguindo aqui na nossa apresentação, né, empodere os usuários de negócio. Com o Fabric a gente pode transformar os dados brutos em insights, né, para os usuários, que foi o que a gente viu. Então, a gente tinha lá desde o dado bruto até o insight de negócio. E aí também é importante pensar que esse dado bruto, ele também pode passar por toda aquela transformação que existe dentro da arquitetura de dados, né? Uma arquitetura medalhão, por exemplo. Então, poderia ter as camadas lá, bronze, silver e gold, dentro dos meus lakes, separando os dados, para que eu possa fazer essa organização dos dados dentro de uma arquitetura padrão, que já é utilizada aí, né, também no ambiente aí de engenharia de dados. Bom, ele é integrado, né, ao Microsoft 365, e aí a gente pode, por exemplo, utilizar um dashboard do Power BI dentro do PowerPoint, né, já conectado automaticamente. A gente pode navegar pelo dashboard ali no slide. A gente também pode utilizar o próprio Power BI dentro do Teams, compartilhar ele com pessoas e times. Podemos usar o Excel também de forma integrada, como a gente viu. Toda essa manipulação é feita pelo Microsoft Graph, que é uma API responsável para manipular os dados Microsoft. Ele tem a integração do Microsoft Fabric. Nessa integração, né, com o Microsoft 365, a gente tem uma solução bem robusta, unificada para gerenciamento e análise de dados, permite que as organizações aproveitem ao máximo os seus dados e obtenham insights. Então, gera insights aí para ação, né? E aí, seguindo, alimentado por inteligência artificial. Com o Copilot, então, em praticamente todas as camadas do Fabric, é possível usar a sua linguagem de conversação natural para criar pipelines de dados, gerar códigos e funções inteiras em DAX,
por exemplo, construir modelos de aprendizado de máquina, machine learning, até mesmo visualizar os dados no Power BI. O seu diferencial é que ele herda também as políticas de segurança, conformidade, privacidade da organização, e com a integração do Fabric no Azure OpenAI, é possível utilizar os serviços cognitivos da Azure, que o objetivo é ajudar os desenvolvedores a criar aplicativos a partir de inteligência artificial generativa, seja para análise de texto, detecção de idioma, análise de sentimento, tradução. Inteligência artificial é uma parte do Microsoft Fabric que permite que as organizações enriqueçam ali os dados e maximizem, né, o valor deles, obtenham insights mais profundos e acionáveis. Então, a gente pode utilizar bastante aí dos dados de inteligência artificial. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui também como é o Copilot, né, onde ele está até o momento. Ele está atualmente em versão prévia e começando com as experiências aí em Power BI, Data Factory, Data Engineering, Data Science. No Power BI, a gente consegue criar relatórios, resumir os insights em textos narrativos, usando, assim, em segundos, né, usando o Copilot. Ele também já é possível usar no Power BI Desktop para apoiar em construções de funções. No Data Factory, o Copilot, a gente pode, por exemplo, descrever como deseja fazer a ingestão e transformar os dados usando linguagem natural, ali de uma forma simples. Ao trabalhar em um notebook de engenharia de dados ou ciência de dados, é possível utilizar o Copilot para enriquecer também, modelar, analisar, explorar os dados mais rapidamente. Esse ambiente que eu tenho aqui é um ambiente de demonstração, então eu não tenho aqui o Copilot habilitado, mas eu tenho um vídeo que a gente pode dar uma... a gente pode ver o Copilot na prática. Aqui é o objetivo aqui de hoje, né? Não é falar sobre o Copilot, mas é um tema muito interessante, muito importante também aqui para análise de dados. É um grande facilitador para a gente construir relatórios, construir análises. Ele talvez não gere a informação final, muitas vezes a gente pode precisar aí adaptar alguma coisa, mas de fato tem todo o benefício aí da gente, né, de uma inteligência artificial para acelerar a construção de uma solução, né? Esse videozinho eu vou passar, ele é bem rápido, bem curto, e ele vai mostrando aqui como o Copilot apoia nessa construção de um data flow e de um pipeline. Então, aqui a gente tem uma tabela de menção de empregados, né, de funcionários, e aí ele está pedindo aqui para o Copilot para filtrar, né, selecionar os funcionários casados, em uma linguagem bem natural, e aí o próprio Copilot já faz aqui em cima, né, dá uma pausa aqui, já faz aqui o filtro de funcionários casados. Aqui em cima no Estado Civil, ele já fez aqui o filtro, ele criou também os steps aqui, né, de funcionários casados. Aqui ele está simulando, está pedindo para o Copilot para selecionar também as lojas, né, aqui as lojas na cidade de Antelope, através do zip code, né, de Oregon. Então, é uma linguagem natural também, e aí ele fez aqui no cantinho uma consulta, né, uma busca, só para garantir qual é o código de Oregon, porque ele não informou, né, qual é o código, o CEP, né, no caso, o zip code. Então, não é uma informação que ele deu, mas ele pede para que ele selecione ali e traga só os registros daquela cidade. E aqui ele mostra, né, que ele fez... Passou muito rápido, deixa eu voltar aqui só para mostrar o resultado. Aqui ele mostra, né, o último step, que é um filtro, e nesse filtro ele justamente inclui aquele código, que era o 97001, que estava aqui na busca. Então ele aplicou o filtro automaticamente. Aqui ele está usando... ainda pelo Power Query, né, ele está pedindo para o Copilot criar uma tabela calendário.
A tabela calendário é uma tabela muito padrão que a gente utiliza nas nossas estruturas de dados. Ela suporta análises de linhas de tempo, então é uma tabela muito importante. E aí ele está pedindo aqui para o próprio Copilot criar essa tabela calendário com uma lista de datas, iniciando no dia 1º de janeiro de 23 até o dia atual, e com algumas respectivas colunas: dia da semana, o nome do dia da semana, o nome do mês, o número do mês, o trimestre e o ano, e se é fim de semana, sábados e domingos. Então ele está ainda dando esse pedido para ele criar, né? E também fazer a alteração dos tipos dos dados. Então vamos ver. Ele copiou o texto e colou aqui no chat de conversação com o Copilot. E aí o Copilot trabalhando é muito rápido, questão realmente de segundos, ele cria uma tabela calendário. E aqui nessa tabela tem as datas, tem exatamente as colunas que ele indicou. Ele pede mais uma vez aqui para descrever os steps, porque, vejam, os steps estão todos aqui, né? Todos os steps necessários para se criar essa tabela, eles foram registrados aqui, e muito, muito fácil de fazer com o Copilot. Então ele pede para ele descrever e falar dos steps, e ele falou ali. Aqui ele vai utilizar o Copilot com um pipeline. Então ele está pedindo para o Copilot criar um lookup, né? Uma atividade de lookup, ou seja, de busca, procura, chamado lookup country. E na tabela country metadata do esquema do banco de dados, né, específico aqui que ele coloca. E depois para criar um loop sobre essa saída de dados para incrementar a tabela. Então ele deu aqui até um comando bem completo de 2 atividades para que o Copilot possa criar sozinho. E aqui está a atividade de lookup com as atividades de for each, né, que ele utiliza para fazer a repetição, e aqui embaixo o output. Acho que ele está. Isso. E aqui ele chegou no fim. Nessa apresentação a gente viu o Copilot com Dataflow e o pipeline. E aqui também, rapidamente, a gente tem uma demonstração do Copilot com Power BI. Aqui a gente tem, né, uma workspace, e ele a partir de um semantic model, ele pediu para criar um relatório, e nesse relatório ele abriu aqui a caixa de conversa com o Copilot, e ele abriu um reporte em branco, né, acionou ali o Copilot, e ele está pedindo, usando ali a parte de sugestões, de perguntas sobre o conteúdo, né, o que tem no meu dataset. Então ele está aqui pedindo o Copilot para descrever o que ele tem nesse dataset. E aí aqui ele informa, né, que esse dataset contém informações de clientes que visitaram uma rede de resorts em diferentes ilhas, com vários hábitos, preferências e feedbacks. E aí é um reporte, um dataset que mostra também a performance dessas redes de resort. Traz informações de receita, de clientes também, satisfação do cliente, retenção, marketing, e também aqui identifica tendências e padrões de oportunidades. Então, ele já descreveu aqui, né, o que tem dentro desse dataset pro usuário. E aí o usuário pega aqui alguns pontos
bem importantes, que são os que ele provavelmente vai utilizar aí para fazer as suas análises, né? As visitas na rede de resort, parte de receita e satisfação de cliente. E aí ele usa disso daqui para pedir mais uma sugestão de conteúdo, né? De conteúdo para esse report. Então, ele, nesse caso, ele até deixou bem livre para que o próprio Copilot crie um dashboard utilizando essas sugestões, né? Essa descrição toda. Aqui ele indica algumas sugestões de dashboard. Então, ele tem aqui uma sugestão de um dashboard de segmentação e comportamento de cliente, de performance e marketing por ilha, de serviços de spa e esportes, e também de tendências sazonais e trimestrais. E aí ele vai selecionar exatamente o que ele deseja. Ele clica em Create e o próprio Copilot cria um dashboard. E realmente é em questão de segundos. Um dashboard completo com cards, mapas, tudo que a gente fez ali, né, recursos que a gente utilizou para criar o nosso dashboard aqui, ele utiliza, cria mais recursos numa velocidade incrível, né, tem tanto mapa como gráficos de barras, tabela, gráficos de coluna, de área, de rosca. Aqui em cima ele inclusive colocou filtros, ele continuou aqui, né, e alterou o formato aqui, aquele gráfico de rosca por outro tipo de formato, ou seja, é possível você interagir, é possível você alterar e modificar o que foi criado. Agora ele vai criar um outro, ele pede para o Copilot criar aquele outro, aquela segunda opção. Então, o Copilot vai automaticamente e muito rápido criar um dashboard pronto e completo com as informações. Aqui ele está mostrando, né, o uso dos filtros, que, né, por grupo de idade, tipo de cliente. E aqui está, né, já o segundo dashboard criado também em questão de segundos. É muito prático o uso do Copilot. É claro que aquele, né, tá entrando no detalhe de um gráfico diário em específico, mas é claro que pode ser que necessite sim ajustes dentro do que foi criado ali pelo Copilot, mas a gente tem um ganho de tempo enorme, a gente tem ali também ideias que talvez não estivessem perceptíveis, a gente tem muito ganho com o uso do Copilot junto com as ferramentas, né? Ele vai ainda criar mais, ele está entrando aqui nos detalhes, ele vai ainda criar mais algum relatório. Ele está mostrando, né, a interação, aqui nesse ponto ele mostra a interação entre os gráficos, ou seja, ele clicou em uma barra e o autofiltro do outro gráfico foi ativado, né? Ele clicou aqui, ó, na barra de sexo masculino, então os outros todos, os outros visuais todos também interagiram aí e foram filtrados. Aqui ele também utiliza o filtro para trazer um tipo de cliente not returning e vai analisando aqui. Ele está finalizando, está pedindo para criar uma página para mostrar as tendências e os valores gastos por ilha, né? Então ele vai, como ele pediu para criar uma página, ele vai criar um novo dashboard e realmente é muito rápido. Em questão de segundos mesmo, a gente tem um dashboard construído. E aí está, um dashboard de tendências de gasto por ilha. Então, tem cards, ele criou também, novamente, né, gráficos diversos, colunas,
gráfico de linha, de área, rosca, uma tabela, um mapa de região também, indicando aqui as ilhas, né, e onde elas estão. E chegou ao fim desse vídeo do Copilot. Bom, então a gente viu aí, né, a gente viu tanto o início lá do nosso caso de uso com a ingestão de dados, a gente também viu a ingestão dos dados no Lakehouse, o tratamento dos dados por ali, usando as ferramentas do Fabric, e a saída dos dados em sites de negócio e em dashboards. Tanto um dashboard criado automaticamente pelo próprio Fabric, como também um dashboard conectado com o Import Data lá dentro do Lakehouse, nos dados que vêm do Lakehouse. Tem muitas possibilidades, tem muitas outras formas de se utilizar os dados que estão ali, né? O Fabric ele é muito amplo e tem muitos recursos para a gente poder adaptar a todas as necessidades aí de negócio. Bom, na minha demonstração, eu finalizo por aqui a demonstração do Microsoft Fabric. Aí, Mariana, não sei se tem algumas questões aí do pessoal, eventualmente depois a gente também pode responder, caso vocês sigam, né, com algum tipo de dúvida, aí a Mari vai ter prazer e eu também aqui de mandar. Eu já andei colocando alguma coisinha aqui também no chat, né? O pessoal perguntou um pouco do idioma. A gente está usando internamente aqui na Alpha. De fato, pessoal, o português ele tem melhorado ali dia a dia, tá? O inglês ainda continua mais legal. É como o speech to test, né? No passado sofri um pouquinho mais com o português, mas depois arredondou, né? Então já é uma biblioteca de serviços Microsoft do Azure, por exemplo, essa transformação que hoje o português é perfeito. Então eu acho que para o Copilot também a tendência é que a gente avance também nessa direção aí, tá? O idioma já é reconhecido, ele já responde também em português, mas o colega aí trouxe, né? Putz, mas não é tão pronto quanto o inglês, por exemplo, como idioma, mas tem avançado, tá? Então colei aí também os links para a gente poder ir seguindo. E acho que tem mais uma aqui, né, do Marcelo, né? Se era possível solicitar que o novo, peraí, passou um pouquinho aqui, né? Que o novo dashboard criado seja baseado em um existente que a gente criou. Então, é reaproveitamento aqui, provavelmente, né? Essa é a pergunta. É porque, de novo, né? Eles juntaram as tecnologias no Fabric, né? Acho que o nome é até bem providencial, né? Tecido, né, Mariana? Eu imagino que essa pergunta do Marcelo seja: eu tenho um dashboard existente e eu quero me conectar ao Fabric. Sim, eu posso carregar para dentro desse meu dashboard dados de diversas origens. Então, eu posso ter, por exemplo, um dashboard que está conectado no meu SQL Server e também carregando dados lá do próprio Fabric, né? Então, isso sim é possível dentro do Power BI. Até não tinha visto ainda as perguntas e respostas, né, as perguntas aqui para a gente poder fornecer as respostas, mas também se alguém mais tiver perguntas pode enviar para a gente, né? A gente também pode responder na sequência. E aí eu agradeço, então, eu agradeço ao Ego, agradeço a todos que estão aqui, né, e puderam acompanhar aqui com a gente a demonstração. Muito obrigada aí. Eu que agradeço a Mari, né, e também a audiência, né? É um tema muito legal desde o ano passado, de novo, né? A Alpha e você, certamente, né? A gente tem falado de dados aí desde os anos 90, entregando coisas, usando tecnologias. Acho que aquele slide da Mari foi bem, bem legal, o primeiro ali, né? Que ela mostra que tem uma certa complexidade ali, né? Várias tecnologias, né, que podem se complementando de algum jeito, né, Mari? Mas que a beleza do Fabric, da tecnologia Microsoft, né, para dados e analytics, é que ela meio que uniu tudo, né? Por isso acho que brinquei aqui com o nome, né, com o Fabric, com o tecido, mas acho que tem exatamente a ver com isso. Então, uma governança melhor, uma questão de segurança melhor e todos os elementos que a gente precisa, né, para lidar com esses dados, né, com essas origens de dados, com esse tratamento do dado, o famoso ECTL histórico lá, né, Mari? Recursos de automação ali dentro para seguir, trazendo esse dado, enfim, organizando esse dado, e aí sim, tirando
significância dele, né? E, se possível, com esses pilotinhos aí do lado, tá certo? Com os assistentes que podem trazer uma produtividade grande ali na construção dessas coisas. Está todo mundo acompanhando um pouco da trajetória aí da Microsoft, né? Desde o ChatGPT ali com os copilots agora usando recursos, né, de generativa e tal, também de analytics e outras, porque a gente sabe bem, né, que essa coisa do IA, ela tem as suas modalidades, né? IA para dimensões distintas, né? Então, IA de análise, tá certo? IA generativa, enfim, IA para OCR, para biometria, quer dizer, IAs das mais diversas, mas a beleza é ter esse assistente e está aqui também, dentro do Fabric, né? Então, se a gente estava fazendo com o nosso arrasta-solta tradicional, agora tem um Copilot em cima para dar aí uns insights para nós, uns inputs, trazer até algumas ideias novas ali, além de acelerar a construção dessas coisas e, naturalmente, a gente no comando, né? Eu preciso do copiloto, copilot aqui, mas a gente no comando derivando e fazendo aquilo que a gente precisa no final, né? Então, parabéns aí, Mari, pela condição, acho que ficou bem claro, né? Quem não conhecia o Fabric teve a chance, e quem já conhecia certamente pegou alguns inputs, alguns insights legais aí para usar no dia a dia. Obrigado, viu, Mari? Obrigada a E você. também agradecer aí o Leandro, não sei se ele seguiu com a gente mais um pouco aí, Leandro, mas o apoio também da Microsoft, agradeço. Só para fechar, pessoal, a gente já libera a turma. Por onde começar aqui, né? Então, trago algumas ideias para nós. Uma ideia é o Catalyst e o Assessment. Então, pegar pela mão mesmo, né, e trabalharmos juntos, pessoal, para amadurecermos as ideias, né, de uso dessa tecnologia. Mas eu já uso Power BI. Sim, mas que tal a gente usar os outros elementos do Fabric? Mas eu já uso quase todos. Sim, mas que tal trazer para cima deles o Copilot e passar um olhar mais de governança, tá certo? De management mesmo dessas coisas que a gente está construindo, né? Então, eventualmente discutir isso um pouquinho mais de papel aqui, um pouquinho mais de design thinking, um pouquinho mais de ideação, para antes de começar a movimentar o lado mais da tecnologia propriamente, né? Então, a gente consegue pegar mais para trás aqui, né? Nessa etapa dos assessments, dessas definições, né? Desse entendimento da demanda. Conseguimos também, um pouquinho mais à frente ali, trabalhar os MVPs, né? A gente falou um pouco ali do Start and Go, da estratégia de MVP. Então, putz, eu queria trabalhar e entregar alguma coisa em ágil, ou mesmo até com escopo fechado. Então, algumas pílulas, né? Tenho aqui algumas pequenas dores de negócio que eu gostaria de explorar, né? Trabalhando esses meus dados, essas origens, transformando, criando um certo nível ali de automação e contando com esses dados bem dispostos, né? Gerando insights, enfim. Como é que eu posso enfim, transformar, né, eventualmente esse resultado de um catalyst, de um assessment, num pequeno projeto, num projetinho de entrada ali. E, de novo, vendo esse potencial, pessoal, é uma tecnologia que ela vai começar pequena, mas vai te suportar durante muitos anos, né? Então, a pesquisa e desenvolvimento Microsoft, a gente estava brincando aí com a questão do português, mas, de novo, acho que ninguém duvida, né, do poder da Microsoft, uma empresa de 3 trilhões, beleza? Valorada aí pelo mercado, né? E que tem uma pesquisa e desenvolvimento muito forte, né? Então, eu acho que dá para apostar, né? Se você pensar no Fabric como uma espinha dorsal, né? Para tudo que é dado, né? E análise, e tratamento e insights ali, Microsoft, uma boa alternativa. Então, trabalhar aqui também MVPs, projetinhos aí que vocês já tenham eventualmente até mapeado e a gente pode colaborar, né? Participar disso com vocês. Eventualmente, não. Bom, putz, a gente já tem nosso time aqui de dados, analíticos e tal. Eu estou precisando, na verdade, contar com alguém do Alpha People, né, bem capacitado, né? De repente, hein, Mari, se te convidarem aí, você apoia num projeto, é ou não é? Então, Isso, né, a com própria certeza. Mari. Mari tem aí, parte de uma equipe grande também de dados aqui dentro da Alpha, conhece profundamente a plataforma e não é de hoje, né? Como eu disse, né? Isso é uma reunião de tecnologias Microsoft, né? Com grande escala que a Microsoft trouxe. Então, a gente também tem bons profissionais que podem apoiá-los, né? Juntando aí com o squad de vocês e fazendo parte desses desenhos, né? Dessas soluções que vocês estão propondo aí para as empresas. Então, um body shop, né? Ou eventualmente aí um fornecimento de mão de obra, né? Temporário. E por fim, pessoal, já falei da Gi no começo aí, não sei se a Gi está com a gente aqui ou não, né? Mas as questões de treinamento. Então, a Gi ela tem uma porção de ementas ali, treinamentos que preparam, né, os nossos clientes e também os interessados na tecnologia para serem mais autônomos, né, nessa tecnologia que a gente acabou de apresentar para vocês aqui da Microsoft para Analytics, né, que a Mari mostrou. E não só ali, né, os copilots também, não só para o Fabric, mas os copilots, o copilot em geral, enfim. Então,
tiverem interesse de capacitação, falem com a gente, tá bom, pessoal? Então, só para fechar mesmo, né? Essa questão de por onde começar, são boas portas essas, né? Trabalhar mais o papel aqui na esquerda e a ideação. Eventualmente já tem alguma coisinha especificada, ou vamos especificar juntos e sair fazendo. Eventualmente, putz, traga um profissional para compor com o meu squad, ou eu gostaria realmente de conhecer mais essa tecnologia. A gente brinca aqui que abriu o capô, né? Eu primeiro quero abrir o capô, quero ver esse motor, entender realmente o que está disponível, enfim, para depois decidir, né? Se é um caminho que eu quero seguir em termos tecnológicos e de adoção, né? Ok. Só reforçando, né, o que a gente tinha dito no começo, vale inclusive para essa tecnologia, pessoal, manifestando o interesse, né? A gente conversa com vocês, manifestando o interesse como? Pelo formulário que foi encaminhado aí pelo marketing, né? Que é nosso formulário de avaliação do evento. Tem uma perguntinha lá que é: gostaria de participar? Sim. A gente avalia com vocês na sequência os pré-requisitos para poder participar. Tendo os pré-requisitos, eu imagino que vocês vão ter. A gente faz a definição da tecnologia, do serviço propriamente, submete à Microsoft. Se formos agraciados, ótimo para vocês, ótimo para nós, vamos executar. Naturalmente, a gente não pode pedir isso aqui de forma leviana, né? Tem que haver pelo menos uma vontade dentro da companhia, né, de adoção, né, dessas tecnologias e tal. Mesmo que depois, no final, não seja a Microsoft, vamos fazer o quê? Mas o objetivo aqui da Microsoft é, de fato, abrir essa porta, mostrar como a tecnologia dela pode funcionar, né, ajudá-los nesse desenho, eventualmente, como eu disse, esses serviços são aqui mais de 30, e depois, eventualmente, fazendo opção para Microsoft, ótimo. Mas também não fazendo, né, vida que segue, tá bem? Então, uma opção legal aqui de investimento. Pessoal, próximos eventos, o pessoal do marketing sempre gosta de colocar o QR Code aqui, então, se vocês quiserem depois pegar o QR Code, pois não. Se você puder só alterar o modo de compartilhamento do slide para ele ficar em tela inteira. Desculpa, foi péssimo aqui, né? Tava aqui tão... Imagina, a tela cheia aí? Tá, desculpa, pessoal. Agora então, sim. Os próximos eventos, né? O pessoal do marketing cola aqui o QR Code, né? Move direto vocês lá para a página onde tem os webinars. E lá, pessoal, depois deem uma olhada, né? Todo ano a Alpha entrega aí 15, 16, 20 até em alguns anos, né? Desses conteúdos. E tem muito conteúdo histórico lá desse ano, e até acho que do final do ano passado ainda alguma coisa, né, Van? Então vocês também podem baixar esses conteúdos. Então tem conteúdo lá de IA, né, com foco mesmo em Copilot, e também no Azure AI Services. Tem coisas de low-code e no-code, então também podem entrar e fazer baixar, né, esses eventos aí. Eventos normalmente ali de 1h30, então fiquem à vontade. Legal, pessoal? Então, super agradeço. Se vocês tiverem outras perguntas, aí a gente manda para vocês as respostas aí pelo chat, então coloquem essas perguntas ali no chat, mesmo que a gente não responda aqui agora, a gente manda para vocês depois. Agradeço aí o preenchimento da ficha de avaliação, e ali tem perguntinhas bem legais para a gente seguir aprimorando, né, esse nosso modelo aqui de webinars, e eventualmente tendo interesse em seguir falando sobre esses temas, é o que fazemos, tá certo? Vivemos disso, né, pessoal? Então tragam eventuais dores aí que vocês imaginam que a Alpha pode apoiar com tecnologia Microsoft. Então agradeço mais uma vez aí o nosso time de marketing, né, que organizou, agradeço a Mari, né, que conduziu super bem, pessoal da Microsoft, aí o Leandro especialmente, né, super envolvido com o tema nas Américas aqui, com o Fabric, e naturalmente a vocês, né, sem vocês aqui não faria sentido, né, a gente não está aqui para falar para ninguém, né? Tá para falar exatamente para vocês, nossos clientes, né? E também interessados aí na tecnologia Microsoft. Então, uma vez mais, obrigado. Seguimos com o nosso road aí no segundo semestre, né, de eventos, esperando revê-los, né, em outros eventos com mais informações, mais tecnologias. E se a gente puder apoiar, estaremos por aqui para isso. Obrigado, pessoal.